Eu quero usar um texto nessa noite, no capítulo 5 do livro de Éfeso, o livro de Efésios, por favor, a igreja de Éfeso, abre o capítulo 5, e nós vamos ver alguns pontos que eu acho importantes para esse momento. Estamos então diante dessa mesa que representa amor, redenção, misericórdia, serviço. Toda ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo, e é isso que importa. Eu quero ler a parte B do verso 25 com os irmãos, a parte B do verso 25, que vai dizer assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu quero orar com você, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai querido e Deus amado, nessa noite, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por estarmos aqui para prestar um culto a ti. Diante da mesa do Senhor, que simboliza, representa tanto daquilo que Cristo fez por nós, da obra redentora. Nessa mesa, o simbolismo dela expressa o sacrifício, expressa o amor, expressa a redenção, porque nós somos comprados, a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite, ajuda-nos a compreender, abre os nossos ouvidos para entendermos a verdade do Evangelho. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, que toda a concentração, que toda a atenção seja voltada para o Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Paulo tem um zelo muito grande. O livro de Éfeso, Paulo vai tratar e ajudar aquela igreja a enfrentar as dificuldades. Ele vai dizer quem somos em Cristo, Ele é o cabeça, e nele conseguimos e alcançamos uma posição que só Ele poderia nos dar, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paulo também vai falar da parte prática dessa conquista e ajudar aquela igreja que vivia numa região muito difícil, não é, com desafios grandes de pessoas que traziam outro tipo de fé, que criam em deuses que não era o nosso Senhor, e Paulo vai então ensinar essa igreja a se fortalecer através da palavra. E na segunda parte, Paulo vai falar sobre a importância da igreja para o Senhor. Ele faz uma analogia aqui do casamento e da família, de forma geral, trazendo uma comparação. Ele vai falar do marido e da esposa, elevando o casamento, falando que a igreja é a esposa de Cristo e que Cristo é a noiva da igreja, é o noivo da igreja, o que aqui estamos na mesa do Senhor representando, a igreja e o noivo e o seu sacrifício. Então, por isso, Paulo, no capítulo 5, versos 25, parte B até o 27, ele vai dizer que Cristo amou a igreja, que é a sua noiva, entregou-se por ela, veja a analogia, santificou-a, purificou pela lavagem da água, pela palavra, apresentou para apresentá-la à igreja gloriosa. Aí ele vai dizer, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E qual era o papel de Paulo, qual é o papel do pastor, de todo aquele que cuida do povo do Senhor, da noiva de Cristo? Ele vai descrever isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, se quiser pode pôr aí, eu vou ler apenas um, mas vai do 2 até o 4, ele vai explicar, ele lá faz uma defesa do seu ministério. A carta a 2 Coríntios é uma defesa. Se a primeira, Paulo corrige coisas na igreja, na segunda carta ele faz uma defesa, porque havia muita coisa sendo falada dele injustamente. Mas ele vai dizer no capítulo 11 de 2 Coríntios, no verso 2, tenho zelo por vocês, um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Perceba, e aí ele continua falando daqueles que vêm pregar o outro evangelho, e ele vai fazer a mesma analogia e dizer a mesma coisa, que a igreja é a noiva, que o Senhor é o seu noivo, e que a igreja precisa ser pura, santa.
Irmãos, nessa noite, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, nessa figura de igreja como a noiva de Cristo e dele como aquele que nos espera um dia. Eu queria que você pensasse que uma noiva, ela tem um papel a cumprir, que uma noiva, ela tem um status diferente, que ela não pode se comportar, viver para dentro e para fora, de qualquer forma. Ela não pode se vestir de qualquer forma, ela não pode se relacionar de qualquer forma, ela não pode ouvir qualquer coisa, ela não pode falar qualquer coisa, porque ela está separada para o noivo. Embora o noivado não seja ainda o casamento, na cultura hebraica já era um compromisso que não se podia quebrar, ou não deveria se quebrar. Ainda hoje o noivado é alguma coisa muito séria, mas a gente sabe que pode terminar assim, não é levado tão a sério. Mas alguém que ficou noivo, uma noiva, sabe que a vida dela mudou a partir daquela aliança. Bom, Cristo ainda não voltou a segunda vez, mas Ele virá. E Ele quer e deseja que a sua noiva tome todos os cuidados possíveis, para que quando Ele volte, Ele encontre essa noiva preparada. Mas ainda que Ele não tenha voltado, Ele espera dessa noiva o quê? Uma postura, um comportamento adequado à altura de alguém que tem um compromisso. O texto vai dizer que Ele entregou a sua vida por amor, que Ele deseja purificá-la e que Ele deseja prepará-la. A gente sabe que haverá lutas aqui para essa noiva chamada igreja. Mateus 16, 18, pode pôr aí, o Senhor vai dizer a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a sua noiva, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querendo dizer que a igreja teria lutas, dificuldades, mas que ela deveria suportar, deveria lutar e ficar firme nas adversidades dessa vida. Porquanto a igreja é a comunidade de crentes, a noiva de Cristo, reunidas em fé na pessoa de Jesus Cristo, chamada para viver em santidade e ser santa, cumprir a sua missão no mundo, aguardando o seu noivo Cristo, como nós cantamos aqui nessas últimas duas músicas. A igreja é descrita como o corpo de Cristo. Veja, não é esse edifício exatamente, mas a comunidade espiritual composta de pessoas de todas as tribos, nações e raças, que confessam Jesus Cristo como seu Senhor. Então eu queria, a partir de agora, apresentar alguns elementos dos quais essa noiva, fazendo sempre essa analogia, deve prestar atenção e ter um cuidado especial, como uma noiva que foi separada, a igreja está separada nessa terra, embora ainda nessa terra, separada para Deus. A primeira coisa aqui que eu queria ver com os irmãos é a prioridade dessa noiva. O que é prioridade? Preferência, primazia, seu primeiro, ordem de preferência. Isto é prioridade. A igreja de hoje tem muito ativismo, e a vida de cada um de nós é rodeada de coisas para fazermos todo o tempo. E muitas vezes isso tira a atenção da noiva de Cristo do foco principal, que é a adoração, o foco no noivo. E quando eu falo que uma igreja que tem muito ativismo, seja na sua vida pessoal, ou seja como comunidade de Deus, muitas vezes esse ativismo não significa que você está aos pés de Cristo, que você está dedicado a Ele, que a atenção principal e primordial sua seja para Ele. E uma noiva, quando ela está separada e ela ficou noiva, tudo que ela faz é pensando no noivo. Uma noiva deve pensar no noivo todo o tempo. Ela deve se dedicar, se você pegar a palavra de Deus, se você ler aquela parábola que é contada, que as noivas estavam ansiosas esperando o noivo, é assim que a igreja deve se comportar. O problema é que muitas vezes são tantos eventos, são tantas demandas pessoais, que ficamos sufocados, e acaba que daqui a pouco a gente está dentro da igreja, mas sem nenhuma prioridade para o noivo, o dono da igreja. E essa realidade muitas vezes nos atrapalha. Lucas capítulo 10, verso 41, explica um pouco disso, quando o Senhor vai responder naquela velha frase, conhecida frase, que Ele diz assim: Marta, Marta,
Você ainda está inquieta e se preocupa com muitas coisas, no verso 41 e agora o 42. Mas apenas uma coisa é necessária: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Meus irmãos, esse mundo tem roubado e tem perturbado e tem incomodado e tirado a atenção da mente e do coração. As pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas não conseguem se concentrar no culto. As pessoas às vezes estão num ativismo tão grande. Eu acho que a igreja tem que ter eventos para glorificar o nome do Senhor, para edificar para dentro e edificar levando a mensagem da cruz para fora, mas tudo com muito equilíbrio, porque ter muita atividade não significa necessariamente que você tem um compromisso e você está focado e dedicado ao noivo. Pelo contrário, muitas vezes o seu tempo, a sua energia, a sua força está sendo exaurida em tanta atividade que você já não pensa mais no noivo, que você não sabe mais nada do noivo, que os seus olhos e o seu coração estão longe dele. O texto em questão, que é muito conhecido de todos nós, quando Jesus chega àquela casa, uma das irmãs vai aos pés do Senhor. Obviamente que tinha muita coisa para se fazer, mas Maria entendeu que aquele momento não era o momento de mexer com nada, nem com fogão, nem com panela, nem com coisa alguma. Era o momento de adorar a Deus. Falou: eu sou a noiva, ele é o noivo, eu quero dedicar-me ao Senhor. Marta, ela achava que estava fazendo o correto. Marta estava ali ocupada, é aquele tipo de gente que está todo o tempo fazendo, buscando alguma coisa, querendo agradar e preocupado com uma série de coisas, entretanto não estava desfrutando do Senhor naquele momento. E quando ela indaga Jesus para repreender Maria, a frase que ela escuta é: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Essas muitas coisas são esse ativismo que a gente vive hoje, que nos desconcentra. Quando você coloca muita atenção numa casa, quando você coloca muita atenção num carro, quando você coloca muita atenção só em um passeio, você percebe que é como se você estivesse desconcentrado, as coisas de Deus já parece que a atenção do noivo, você deveria estar com a atenção no noivo, mas agora, eu estou dizendo que a gente não possa viver, não, haverá um tempo para isso, mas de forma geral, a noiva precisa entender que ela foi dedicada ao noivo, e que a sua energia, que o seu tempo, a sua vida, e agora, nessa analogia, falando de Cristo e a igreja deveria estar focada na pessoa de Jesus. A ceia do Senhor é isso. É um momento que a gente foca na mesa para lembrar da obra que Deus fez, para lembrarmos quem somos, quem Ele é, o que Ele fez, o que éramos, e para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Perceba isso. Quando o texto faz, e Paulo também vai fazer, em outros textos sagrados, eu trouxe esse, poderia usar outros textos, diz: Marta, Marta, por que andas inquieta? Essa labuta diária, ela pode roubar-nos do noivo. E eu queria chamar a sua atenção que a noiva deve ter um foco no noivo. Mas não só isso, mas há também, fora a prioridade que deve ser da noiva para o noivo, existe uma segunda que eu queria colocar, que é o propósito. O que é propósito? Intenção, projeto, objetivo, o que se quer alcançar. Quando Cristo nos salvou e nos chamou e ainda nos deixa permanecer aqui, Ele tem um propósito para as nossas vidas. A igreja, essencialmente, é o lugar de receber direção de Deus para as nossas vidas através da palavra. Deus nos chama para sabermos qual é o seu propósito para as nossas vidas, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Quando a noiva está comprometida, ela quer saber quais são os planos do noivo para ela, onde vão morar, como serão as coisas. Ela precisa conhecer os propósitos. Qual é o gosto do noivo? Como ele gosta de que as coisas aconteçam. As pessoas estão procurando muita coisa, mas a maioria delas não sabem qual é o propósito de Deus. Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer assim, Efésios 2, 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha um propósito aqui sendo revelado, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
A igreja tem um propósito, a noiva tem um propósito. A noiva não anda, não vive de qualquer jeito. A noiva de Cristo foi chamada para viver debaixo do propósito que o noivo vai colocar. E quando nós não andamos debaixo desse propósito e não entendemos isso, nós estamos na igreja, atrás de uma série de coisas, mas sem entender qual é o propósito. O que é o propósito de um noivado? O que é o propósito de um casamento? O que implica nisso? O que está por trás disso? O propósito é alguma coisa muito importante na vida da gente. Sem propósito, a gente fica rodeando, vive uma vida sem... Já ouviu alguém falar assim? Uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. É uma vida de muita rotina, de muita coisa a se fazer, mas sem saber exatamente para onde é, o que significa aquilo. A pessoa sem um propósito na vida realmente vai dar muitas voltas e não vai chegar a lugar nenhum. O propósito, Efésios vai dizer, um dos propósitos do Senhor é entendermos que somos feituras dele, criados em Cristo agora, porque nascemos de novo, para as boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nela andássemos. Mas 1 Pedro 2,9 ainda vai falar sobre propósito. E vai dizer assim, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, tudo isso aqui é propósito. Vocês são o quê? Qualquer geração? Não, geração eleita. Vocês são o quê? Sacerdócio real. Vocês são o quê? Nação santa. Vocês são o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem propósito aqui. Mas ele diz mais, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito determina onde andamos, o que vamos fazer, da onde viemos, quem nos restaurou, o que ele deseja de nós e que agora quem somos. Alguém que anda sem propósito, uma noiva que não tem e não entende qual é o propósito daquele relacionamento, daquela relação e daquele compromisso, é uma noiva que vai estar vulnerável. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos a casa de Deus e olhamos para a ceia do Senhor, falamos, Senhor, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Mas em terceiro lugar, a noiva precisa entender que Deus a chamou, assim como um marido, um futuro marido que fez uma aliança com aquela mulher, ele quer transformação. Transformação é da nova forma, é alterar a forma, é mudar, é metamorfose. Uma pessoa que fica noiva vai ter que mudar o status dela nas redes sociais, ela vai ter que ter uma mudança radical no comportamento, com quem fala, como fala, porque está falando. A igreja é um lugar onde as pessoas, a noiva de Cristo vem como está, mas ela não permanece como era, tem que ter mudança. Deus nos chamou e nos aceitou como estávamos, mas como noiva dele, jamais ele vai nos querer e nos aceitar do jeito que éramos. Ele nos dá o tempo para esta mudança. É preciso ter uma mudança nas nossas vidas, e a igreja precisa mudar. A noiva de Cristo precisa, é o que a gente chama de santificação, no processo de santificação, aonde nós vamos aprendendo o que Deus quer de nós, aonde nós vamos mudando o nosso comportamento. Imagina um noivo vai estar satisfeito com uma moça que ficou noiva dele e continua com as mesmas amizades, indo para os mesmos lugares, vamos supor que festas, em grupos de homens. Esse noivo vai falar, não, esse noivado não vai dar certo. Eu estou te dando um tempo, você está me mostrando que você não entendeu ainda. Ele espera transformação, meus irmãos. João capítulo 8, verso 32, vai dizer assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O noivo nos deu a sua palavra, e ele espera que a noiva medite e saiba tudo sobre ele, e aprenda sobre ele, ao mesmo tempo ele está limpando, nós lemos lá, purificando-a pela lavagem da água, santificando-a na palavra, foi o texto inicial que nós lemos. Ele espera que essa noiva seja purificada, seja liberta completamente. Mas Romanos capítulo 6, verso 6, ele ainda fala, sabendo isto, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído,
e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos, capítulo 6, verso 6. Pode pôr aí para a igreja. A transformação. Quando nós olhamos para o Senhor e nós falamos, Tu és o nosso noivo que aguardamos ansiosamente, e eu sou a sua noiva como igreja, eu preciso entender e viver os processos que Ele deseja. E um deles é, eu estou me transformando para receber o noivo. Naquela parábola das 10 virgens, onde havia 5 prudentes e 5 nécias, o que parece é que a parábola diz que 5 delas estavam dispersas. E é isso que a igreja precisa estar preparada como noiva do Senhor, ceando em cada momento desse, crescendo e dizendo, Senhor, eu quero estar preparada, me transforma a cada dia. Nesse sentido, a noiva vai se melhorando, não é? Ela vai se embelezando. E eu não estou falando apenas da beleza física, mas ela vai se melhorando por dentro e por fora, porque ela anseia encontrar um noivo, e o desejo dela, o prazer dela é ser transformada e surpreender o seu noivo, apresentando-se ainda mais bela. Deus tem nos dado esse tempo. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, tinha verso 17, diz assim, se alguém está em Cristo, fez aliança com Ele, virou sua noiva, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então a noiva não pode ser como era antes, a igreja não pode andar como andava antes. Ezequiel capítulo 36, verso 26, ele diz, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observe os meus preceitos, o juízo. Destaca o texto, a regeneração, uma nova vida, transformação. A igreja, a noiva de Cristo, viver o Evangelho é transformação contínua e diária. Por isso o apóstolo Paulo, quando faz essa analogia do casamento de Cristo, ele vai dizer o propósito do Senhor, falando aos maridos sim, mas dizendo, existe uma noiva, o Senhor é o cabeça, e Ele deu a sua vida com um propósito, com o objetivo de transformar, de limpar, de purificar, porque um dia Ele vem buscar essa noiva. Mas em quarto lugar, a igreja precisa entender como noiva de Cristo, que o foco dela precisa estar na palavra, e a palavra é Jesus, é o verbo, é o logos. O que é esse foco? O foco fala de atenção, um ato de prioridade em algo, a concentração. Concentrar-se, quando você quer estudar e passar no concurso, o que é que você faz? Você se concentra. Alguém que não se concentra não consegue. Você quer entrar em algum lugar, você precisa de concentração para tirar o melhor daquilo, para então poder se sair bem. Concentração naquilo que é o lugar que você quer chegar. Por isso, a centralidade na palavra deve ser proposta e exposta a todo o tempo. A igreja precisa ter um foco na palavra, não em histórias pessoais, não em orientações baseadas em técnicas seculares, não em técnicas coach, não em super experiências que eu sei que até existem, mas que vai transformar a minha vida. Pode até me dar um estímulo ali, mas isso não vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é a palavra, e a noiva de Cristo precisa ter um foco na palavra. Eu não consigo imaginar uma noiva que fica olhando para outro homem, ou para outros homens. O único homem que lhe interessa é um homem que tem um compromisso, que fez um compromisso com ela. Então ela admira, ela tem olhos, como aquela frase que às vezes a gente escuta das mulheres, eu só tenho olhos para aquele homem. Não é, Samila? Só tem olhos para Jetro. Tom Cruise não vale nada. Não é. Significa nada. A noiva de Cristo
Você não pode ler mais livros e apaixonar mais por livros seculares ou livros que tiram e trazem histórias bíblicas do que da própria Bíblia. Há muitos que estão, e a gente falou isso pela manhã na aula que foi dada aqui pela nossa irmã Simone, muito boa, aonde são suplementações, como se, no caso da saúde, a gente chega numa idade que a gente precisa suplementar, porque o organismo já não produz nada, mas no caso da igreja do Senhor é o caminho inverso. Você era desnutrido, agora você tem tudo na palavra, e tudo está na palavra, e o foco tem que estar na palavra, porque é ela que vai te salvar de tudo que você imaginar. E não estou dizendo aqui que você não possa ler outras coisas, inclusive até livros seculares, desde que não sejam livros que vão completamente contra os princípios de Deus, mas que o foco da noiva deve ser a palavra do Senhor, e que a noiva deve se preocupar e estar atento com os bonitões da vida, e eu não me refiro a Frank. Cadê Frank? Está ali escondido rindo. Já disse Nini que ele não é assim tão bonito. Nini não concorda. Porque tem aqueles que querem chamar a atenção da noiva e eles vão, é igual pavão, que abre as asas e fica se amostrando para chamar a atenção. O mundo animal faz muito isso, os machos fazem muito isso, para chamar a atenção da fêmea. Mas a noiva não tem olhos para nenhum outro, senão para Cristo, representado pelo pão, pelo cálice aqui, pela obra que Ele fez por você. Ele lhe comprou, você é a noiva dEle. E a palavra é que vai te purificar. 1 Coríntios 1, 23, vai dizer assim, 1 Coríntios 1, 23. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: mas nós pregamos a Cristo, este crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo faz questão de dizer: eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo. A noiva de Cristo não pode estar, ela tem que estar atenta àqueles que estão fazendo gracejo para chamar a sua atenção. Vocês entendem a metáfora aqui? Quer atenção para si, querem ser o centro, o foco. A noiva não olha para outro, e se o outro quer chamar a atenção, os olhos dela, ela está cega para esse tipo de coisa. Mas em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, 5, ele diz assim: porque não pregamos a nós mesmos. Meus irmãos, olha o zelo e o cuidado que os apóstolos tinham e nos ensinam. Ele diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Não é lindo isso? Paulo diz: eu não prego a mim, eu não fico fazendo propaganda de mim, eu não fico dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, chamando a atenção da noiva, roubando o coração da noiva. O amigo do noivo é só amigo do noivo. Se ele é amigo, ele não quer. Você sabe desse texto. Ele não quer fazer outra coisa. Ele é amigo do noivo. A noiva é do noivo, não do amigo do noivo. E tem muito amigo do noivo chamando a atenção da noiva. E a noiva se apaixona. E a noiva idolatra. E a noiva fica... Isso não é Bíblia. E a noiva tem que se resguardar contra isso. A noiva não pode aceitar. Atos capítulo 5, Atos 5, 42, vai dizer assim: todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, que Jesus... A noiva tem que olhar somente para o seu noivo. Amém, igreja? Somente para o seu noivo. Salmo 119, versos 105, todos conhecem, porque o texto sagrado diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A noiva de Cristo olha para a palavra, o centro é a palavra, é aquilo que ela diz. Mas em quinto lugar, a noiva do Senhor tem que ter uma convicção de que o noivo vai cuidar dela.
A fé é o cuidado de Deus. A fé, segundo a própria Bíblia, é convicção, é firmeza daquilo que vai acontecer por causa das promessas do Senhor. O que estamos ensinando a esta geração quanto ao Evangelho? Centrado nas necessidades humanas. A noiva, ela não se preocupa consigo, porque ela sabe que o noivo vai cuidar dela, que o noivo já preparou tudo para ela. O Evangelho de Jesus é baseado em transformação de vida, em libertação do pecado, em restauração de valores do coração. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Evangelho que nós vemos nesses dias está centrado e gerando no coração da noiva uma necessidade descabida de ser cuidada a todo tempo, como se não estivesse prometida, como se já não estivesse penhorada. O Espírito Santo penhorou, é o penhor da vossa vida. Você já foi pago um alto preço, esta mesa representa isto, e a noiva fica apavorada, e a noiva fica preocupada com tudo que vai acontecer ao seu redor, com a sua existência e sobrevivência. O que estão ensinando, o que disseram a essa noiva? Por isso o ponto anterior da palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim, 6, verso 25, por isso digo a vocês, não se preocupe com a vossa vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus no 33, e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Porquanto, não se preocupe com o dia da manhã, o 34, né? Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. A igreja não é um lugar para ninguém vir buscar satisfação. A igreja não é um lugar, o Evangelho não é um lugar para as pessoas irem buscar, eu preciso, cuida de mim. Quem cuida de você é o noivo. Quem cuida de você é Deus, quem lhe chamou foi Deus, quem lhe perdoou você foi Deus, quem pagou o sangue dele, derramou foi Deus, foi o Filho dele que encarnou por você, é Deus quem cuida de você. Uma noiva que sabe quem é o noivo, não fica atrás, dentro de igreja, atrás de favores. O favor vem de Deus, irmãos. Se alguém chega para uma noiva, eu falo, não. O noivo sabe, não foi o noivo que enviou, ok. Se não foi, não precisa. Eu estou separada. O texto nos ensina do cuidar de Deus. O texto ensina que a igreja é cuidada por Deus. Este Evangelho que ensina a noiva a vir barganhar, só buscar, só querer a mão de Deus. Essa noiva não entendeu quem é o noivo dela, que fica pedindo todo o tempo, que vem como um necessitado, um esfomeado, um sedento. A noiva está suprida todo o tempo. A igreja é o lugar de adorar a Deus. Eu acho engraçado que a gente não confunde uma farmácia com um açougue, nem um supermercado com uma padaria. Ninguém entra na farmácia e fala, eu quero 1 quilo de carne. A igreja é o lugar de adoração ao Senhor. Não é lugar de outra coisa. Aqui você veio para adorar a Deus. Você é a noiva, ela tem que, sabe, agradar o noivo. Dizer como você é bonito. Não é? Cadê Luana, G? Como você é lindo. Olha, você é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Adorar o noivo. Eu não vejo a hora de lhe encontrar. Eu não vejo a hora de você descer e vir me buscar. É para adorar que a igreja foi chamada. De manhã lemos um texto aqui, Salmo 32, irmãos, vocês são? 32? 34? Lindíssimo, sobre adoração a Deus. A noiva foi chamada para adorar, mas essa noiva esfomeada, sedenta, parece que não está suprida, parece que não tem, está desesperada, desamparada. Alguém que está noiva sabe que tudo está sendo preparado,
que nada lhe faltará. Amém, queridos? Por isso ele diz, porquanto não se preocupe, porque o noivo está preparando tudo. Esse noivo não é qualquer noivo. Ele diz, busque em primeiro lugar, busque adorar a Deus. Mas em sexto lugar, nós precisamos entender que a noiva não pode cair em corrupção. Eu coloquei aqui como corrupção teológica. Estragado, né? Suborno, seduzido, falsificado. A igreja não é um lugar de se ouvir o que deseja, mas para ouvir o que precisamos da parte de Deus. A igreja, a noiva, ela tem que estar atenta àquilo que o noivo vai dizer a ela, e ela não pode querer ouvir mais ninguém e nem qualquer coisa, apenas o que o noivo quer dizer para ela. Isaías 30, Ritinha, verso 10. Esse texto é impactante. Isaías 30, verso 10, diz assim, eles dizem aos videntes poderia ser profetas também, profetas videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Diga-nos coisas agradáveis. Profetiza-nos o quê? Ilusões. Quem quer viver de ilusão? Que igreja, que noiva quer viver de ilusão? Eu vou te dar, olha, se casar comigo, eu vou lhe, olha, vai ser assim, vai ser assado. Tudo ilusão. Querendo roubar o coração da noiva, iludindo o coração da noiva. O noivo que nos comprou não faz isso. A noiva tem que estar atenta a essas ilusões que são contadas por aí. Olha o que o povo de Israel, o contexto aqui era a corrupção no coração do povo de Israel, eles tinham se perdido, eles estavam se prostituindo, eles chegaram a ponto de dizer ao púlpito, aos profetas, dizer assim, olha, pregue aquilo que é agradável, diga só aquilo que é gostoso, para de pregar essas coisas, pastor, olha, videntes, param de ter essas visões, fala coisas que a gente, assim, sabe que a gente vai sair assim, arrepiado do culto. Ilusões, irmãos, ilusões não mudam a vida de ninguém, ilusões mancham a noiva, ilusões levam a noiva para o buraco. A noiva de Cristo não precisa ouvir ilusões, a noiva de Cristo foi separada, a palavra vai purificá-la todo o tempo, ela não se corrompe com essas coisas. Mas ainda João 6, verso 66, João 6, 66, olha o que vai dizer, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Nós estamos falando da pessoa de Jesus aqui. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem retirar-se? Porque Jesus, ele não aceitou ficar com um grupo grande, manipulando massa, dizendo o que as pessoas queriam ouvir. Jesus não aceitou isso, porque o evangelho não é isso, porque a noiva não quer ouvir isso, não precisa ouvir isso e não deve ouvir isso. E Jesus, quando foi duro no discurso, os discípulos começaram a sair, muitos deles, e abandonando Jesus. E aí Pedro se levanta e falou, Senhor, Jesus disse, e vocês quando viu aquele, sai daqui, e vocês vão também? Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? João 6, 66. As pessoas querem manipular o altar, querem falso consolo, elas querem serem transformadas superficialmente. Irmãos, a mesma palavra que fere, cura, se ela é de Deus. A palavra de Deus que fere, ela cura, porque Deus não quer matar ninguém, Deus quer restaurar, Ele quer preparar e transformar a sua noiva. Pensa nos pontos anteriores. Jó capítulo 5, verso 18, pode pôr aí, ele vai dizer assim, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a sara, Ele fere e as suas mãos curam. Jó 5, 18. Se Deus fere, Deus cura, e Ele fere para restaurar, Ele fere para... que Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele fere e as suas mãos curam.
A noiva precisa estar atenta. Mas ainda um outro ponto, o sétimo ponto, fala de como a noiva deve entender e se comportar e ter em sua mente e seu coração o entendimento do que é a sua casa, a sua morada e como isso se dará. E eu estou falando aqui do crescimento da igreja e da sua família. Multiplicação, aumento, quantidade, processo. Sabe por que parte da igreja cresce tanto? E eu já quero antes fazer uma analogia aqui de uma criança. Temos muitas crianças na Betel. Cresce uma, já nasce outra, e já vem outra, e graças a Deus. É uma igreja que tem um compromisso com aquele mandamento: crescei e multiplicai. Louvado seja Deus. Presta atenção. Você não vê uma criança hoje, e daqui uma semana ela é adolescente. Isso não acontece. Isso não acontece. E Deus é o propulsor da igreja. A igreja cumpre o papel dela, de divulgar, de testemunhar, de fazer missões, mas a igreja não tem o poder de fazer crescer, não pode fazer crescer. O crescimento, segundo a ordem da criação, tem um processo. Eu não sei, está com problema em data show ou não? 1 João 4, 5. 1 João 4, 5. Olha o que diz o texto sagrado, 1 João 4, 5. Eles procedem do mundo. João está fazendo uma defesa contra os falsos, os pavões da vida, que sempre tiveram. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, não ouve, não os ouve. Quem não é de Deus, não os ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João está falando aqui para uma igreja e dizendo que aquela pregação que se fazia ali, olha o contexto disso aqui, eram de pessoas que falavam a pessoas que eram crentes, supostamente crentes, e que elas davam ouvido. Ele diz: eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo. E é por isso que tem lugares ali que deixa até alguns pastores deprimidos. Fala: eu estou há 20 anos no ministério, estou há 20 anos na igreja, e eu não sei, abriram uma igreja aqui na esquina e já tem 1000 membros, e eu não sei como é aquilo. João explica. É porque está aqui. Eles falam e os outros ouvem. Ouvem porque exatamente estão buscando aquilo. Ouvem porque é o discurso. Ouvem porque é o que o mundo fala. Ou porque está cada dia mais parecido em tudo, esteticamente, no discurso, está tudo igual. E João fala: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus não os ouve. Quem não é de Deus não os ouve. Não nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, não ouve a mensagem verdadeira. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas 2 Pedro 2:1 vai dizer assim: assim como surgirão falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos profetas entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos os ouvirão. As suas práticas, duas coisas: libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, duas coisas: libertinagem, que é na área sexual, e outra, dinheiro, avareza. Pronto. Cresce ligeiro. Movidos por avareza, eles exploram vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu em esquecimento. A noiva precisa estar atento a isso.
A noiva não se impressiona com algumas coisas, porque a noiva de Cristo, ela conhece o noivo, ela sabe o que o noivo ensina a ela sabe o que está preparado para ela não quer nada fora de ordem, fora de hora, porque ela sabe que as coisas de Deus têm um processo. 2 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com instância, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Aí é aquilo que eu falo, se tem alguém daqui, tem alguém daí interessado também, é uma troca. Se tem alguém daqui, aqueles que querem seguir estão com interesse também. Dá 2 que ele te dá 20, dá 20 que ele te dá 200. Então tem alguém querendo fazer a conta errada e essa noiva ainda não entendeu qual é a proposta do noivo. Olha o que ele vai dizer: mestre segundo suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras no ouvido. Irmãos, ele se recusa a dar ouvidos à verdade. São fábulas, são histórias. Nosso papel é agir na missão de Cristo. Temos que andar e falar daquilo que Jesus nos ordena em sua palavra. Somos semeadores do quesito aqui do crescimento e dessas promessas e esse enxamento miraculoso. Presta atenção, nós somos semeadores, a palavra é a semente, a terra é o coração dos homens. Quando Paulo fala que somos cooperadores, 1 Coríntios 3:6, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Igreja cheia não significa que os céus vai estar cheio como aquela ali, viu? Não no sentido que eu estou falando. Não pense que não funciona assim. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, porque o evangelho que a Bíblia explica e ensina é um evangelho que as pessoas normalmente, porque dói, machuca. Estou terminando. Ponto 8. A noiva deve desfrutar daquele momento, sem contudo esquecer do noivo. Ou seja, a igreja deve desfrutar da terra, mas amar os céus. Deus nos salvou e redimiu para irmos para o céu. A ceia fala sobre isso, até que Ele venha. Não para fazermos nossos gostos aqui na terra. Colossenses 3:1. Porquanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A igreja, a noiva do Senhor, ela desfruta dessa terra, mas ela ama os céus. A igreja de hoje, a noiva ela ama, ela está ainda na casa ali do pai, da mãe, do tio, do avô, mas o que ela mais sonha é ir para a casa do noivo, o que ela mais quer é estar com o noivo. A igreja que se apaixona e que só fala nisso aqui, que isso aqui é o céu, vamos trazer os céus para a terra, esta noiva ainda não entendeu o que a Bíblia ensina. E aí volta os pontos anteriores, porque a igreja deve ter um ardente desejo de ir para a casa do noivo. 1 Pedro 2:11, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. Ele diz, vocês que são peregrinos e forasteiros. Filipenses 3:20, pois a vossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos peregrinos aqui, temos dificuldades, mas os olhos da noiva estão no noivo, o que ela deseja é ir para o noivo. Hebreus 13:14, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não temos casa permanente aqui, irmãos, não temos. A noiva deseja estar com o noivo,
E a igreja deseja estar com Cristo. Esse é o papel da igreja. E por fim, vou terminar, o pessoal do louvor pode vir. O 9º ponto, de comportamento dessa noiva, de entendimento dessa noiva. Essa noiva quer estar linda. Ela deve ser uma bênção para o seu noivo. Seja uma bênção. Deus te chamou não para receber bênçãos, mas para ser bênção aos povos. Quando Deus chamou Abraão no capítulo 12, ele diz assim: engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. As pessoas só querem ser abençoadas, abençoar. O Senhor te chamou para ser bênção. O que isso significa? A noiva, ela quer estar linda, preparada, ela quer ser bênção para o noivo. A igreja tem que ser bênção, ela é luz e ela é sal nessa terra. Mateus capítulo 5:16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A igreja, a noiva, foi chamada para ser bênção, para se preparar, para ser um instrumento, para que o noivo venha e encontre aquilo que ele espera encontrar, para que ela cumpra o seu papel. Atos 20:35 diz: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A noiva sabe que o papel dela é se doar. A igreja, o sentimento, o espírito da igreja é de servir, é de dar. Jesus vai dizer em Mateus 20:26, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, se coloque como serviço, a serviço do outro, e quem quiser ser o primeiro de vocês, seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a vida e resgate por muitos. 1 Pedro 4:10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, não é? Como encarregados de administrar o bem da multiforme graça de Deus. Percebe que a igreja do Senhor tem um papel relevante e essa noiva precisa entender como viver, qual é o seu propósito, como ela deve se comportar, como ela deve ouvir, o que ela deve ouvir, a quem ela deve ouvir, como ela deve entender o seu papel, a sua vida aqui, como ela deve almejar a estar com o noivo, como ela deve se preparar de adornar para o noivo. Isso é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que o Senhor espera buscar, e Ele está nos dando tempo para isso, para que Ele não venha e encontre noivas dispersas, sem luz, sem reservas, como aquelas 5 nécias. Eu termino perguntando: como está o seu coração como noiva de Cristo? Como está o seu coração como noiva de Cristo? Como crente em Jesus? Como você vê tudo isso que está acontecendo? Como você encara a Bíblia? O quanto você está apaixonada pelo noivo nesses dias? Quando nós viermos à ceia do Senhor, o texto sagrado diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, beba do cálice. Ele não disse que você não deve vir, mas ele disse que você deve se examinar, pedir perdão, fazer uma reflexão, para que esse momento se transforme num momento ímpar na sua vida, para que você a cada dia se purifique, se coloque e fale: Senhor, eu quero ser a mais pura, a mais bela noiva que espera o Senhor.